A falácia da oferta e da procura. Por que é tão elevado o preço das pérolas e de tudo mais? Quando começou a Segunda Guerra Mundial, um negociante em diamantes italiano chamado James Assel fugiu da Europa para Cuba, onde encontrou uma nova maneira de ganhar a vida. O exército americano precisava de relógios à prova de água e Assel conseguiu satisfazer a procura através dos seus contatos na Suíça. Quando a guerra terminou, o acordo que tinha com o governante dos Estados Unidos cessou e ele ficou com milhares de relógios suíços. Obviamente, os japoneses precisavam de relógios, mas não tinham dinheiro. No entanto, tinham pérolas, milhares delas. Pouco depois, Assel já tinha ensinado ao filho como regatear os relógios suíços por pérolas japonesas. O negócio floresceu e pouco depois, o filho, chamado Salvador Assel, ficou conhecido pelo Rei das Pérolas. Um dia, em 1973, o Rei das Pérolas ancorou o barco em Cîteaux-Troppes, quando um jovem elegante francês, Jean-Claude Broglie, subiu a bordo, vindo de um iate vizinho. Broglie tinha acabado de vender a sua frota aérea e usar o dinheiro para comprar um atol na Polinésia Francesa, uma lagoa azul paradisíaca para si e para a mulher tahitiana. Segundo contou, as águas turquesas abundavam com ostras pretas, a pitada margaritífera. Dos lábios negros dessas ostras saíam umas coisas notáveis, as pérolas negras. Na época, não existia mercado para as pérolas negras do Tahiti e a procura era pouca, mas Broglie persuadiu Assel a entrar no negócio. Juntos iriam colher as pérolas negras e vendê-las ao mundo inteiro. No início, os esforços comerciais de Assel fracassaram. As pérolas eram cinzentas metalizadas do tamanho de balas e regressou à Polinésia sem uma única venda. Assel queria desistir das pérolas por completo ou vendê-las por muito baratas a uma loja qualquer. Podia tentar impingi-las aos clientes, justamente com as suas outras pérolas, mas preferiu esperar um ano, até que a operação produziu umas espécimes melhores e depois levou-as a um velho amigo, Harry Winston, o lendário negociante de pedras preciosas. Winston concordou em colocá-la na mostra da sua loja, na Quinta Avenida, com um preço escandalosamente alto na etiqueta. Entretanto, Assel comprou um anúncio da página inteira numa das revistas mais badaladas da cidade, onde brilhava um colar de pérolas negras do Tahiti, colocadas entre diamantes, rubis e esmeraldas. As pérolas, que antes haviam sido o negócio particular de um grupo de ostras de lábios negros pendurados numa corda no mar da Polinésia, em breve começaram a desfilar em Manhattan, nos pescoços arqueados das dívidas mais prósperas da cidade. Assel pegou uma coisa de valor dúbio e transformou-a numa preciosidade fabulosa. Ou, como disse Mark Twain uma vez sobre Tom Sawyer, Tom descobriu uma lei importante sobre a ação humana, nomeada que, para fazer com que um homem cobisse uma coisa, só precisa torná-la difícil de obter. Como é que o Rei das Pérolas conseguiu? Como persuadir a nata da sociedade a apaixonar-se pelas pérolas negras do Tahiti e pagar-lhe principescamente por elas? Para responder a essa questão, preciso explicar-vos umas coisas sobre os gansos bebês. Há umas décadas, o naturalista Conde Lawrence descobriu que os gansinhos, depois de saírem dos ovos, se afeiçoavam à primeira coisa que vissem mexer, e que normalmente seria a mãe. Lawrence conhecia este fenômeno porque numa experiência foi ele a primeira coisa que os gansos bebês viram e a partir daí eles seguiram lealmente até a adolescência. Lawrence demonstrou que os gansos tomam decisões iniciais baseadas no que tem disponível no seu ambiente e que depois mantêm as decisões. Chamou este fenômeno de natural impressão. Quer isso dizer que o cérebro humano funciona como um de um ganso? As nossas primeiras impressões e decisões são impressas? E se assim for, qual o papel que isso desempenha na nossa vida? Por exemplo, quando encontramos um produto novo, aceitamos o primeiro preço que aparece à nossa frente? E mais importante ainda, esse preço na gíria acadêmica, chamamos-lhe de âncora. Terá um efeito de longo prazo, na verdade, de pagar por esse produto daí para frente? Parece que é bom para os gansos, também serve aos humanos.
e isso inclui a ancoragem. Por exemplo, desde o princípio, a Sahel ancorou as pérolas, as melhores pedras preciosas do mundo, e os preços seguiram esse padrão. De modo semelhante, quando compramos um produto novo a um determinado preço, ficamos ancorados nele. Mas como funciona isso exatamente? Por que aceitamos âncoras? Veja uma coisa, se eu lhe pedir os últimos 2 dígitos do número de segurança social, os meus são 79, e depois lhe perguntar se estaria disposto a pagar esse número em dólares, no meu caso seriam 79 dólares, por uma determinada garrafa de Côte de Rune em 1998, será que a mera sugestão desse número influenciaria o montante que está disposto a gastar em vinho? Parece um disparate, não parece? Bem, espera até ver o que aconteceu há poucos anos a um grupo de alunos do MBA do MIT. Ora bem, temos aqui uma bela garrafa de Côtes du Rhône Jobulit Parel, disse Drancy Prelick, um professor de gestão em Slow School do MIT, levantando a garrafa com admiração. É de 1998. À sua frente estavam 55 alunos da sua aula de investigação do marketing. Drancy, George Lovenstein, professor da Universidade de Carnegie Mellon, e eu tinha um estranho pedido a fazer a este grupo de futuros profissionais do marketing. Eles tinham de anotar os últimos 2 dígitos dos respectivos números de segurança social e responder se estariam dispostos a pagar o mesmo valor por uma série de produtos, incluindo a garrafa de vinho. A seguir, pedi-lhes que realizassem um leilão desses mesmos produtos. O que queríamos provar? A existência do que chamamos de coerência arbitrária, cuja ideia básica é a seguinte: apesar dos preços iniciais, como as das pérolas de Acel, serem arbitrários, uma vez estabelecidos na nossa mente, não só moldam os preços atuais como os futuros, e que torna coerentes. Logo, o mero fato de pensar no próprio número de segurança social será o suficiente para criar uma âncora? E essa âncora inicial pode ter influência a longo prazo? Era o que queríamos descobrir. Para quem não sabe muito de vinhos, continuou Dresden, esta garrafa recebeu 86 pontos no Wine Spectre. Tem aromas de bagas vermelhas, moca e chocolate amargo. É um tinto de corpo e intensidade médios, bem equilibrado, uma delícia. Drazen ergueu outra garrafa, um Hertme Joble La Chapelle, de 1996, com 92 pontos na revista Wine Advocate, a melhor La Chapelle desde 1990. Entoou enquanto os alunos olhavam atentamente. Só fizeram 8.100 caixas. Drazen segurou mais 4 objetos, um cursor de sem fio, TrackMan FX do Logitech, um livro de design, a embalagem perfeita como acrescentar valor em design gráfico, e uma caixa de meio quilo de chocolate da Neuhaus. Drazen distribuiu formulários que incluem todos os itens. Agora escrevam no topo da página os últimos 2 dígitos do vosso número de segurança social, instruiu ele. E escreveram outra vez junto a cada produto da folha, como se fosse um preço. Ou seja, se os números forem 23, escrevam 23 dólares. Quando acabarem, indique como um simples sim ou não se estariam dispostos a pagar esse preço por cada um dos produtos. Quando os estudantes terminaram de escrever sim ou não em cada item, Drazen pediu-lhes que escrevessem o valor máximo que estariam dispostos a pagar por cada produto. Licitações. Depois disso, os alunos passaram-me as folhas, introduzi os dados no meu portátil e anunciei os vencedores. Um a um, quem tivesse feito a oferta mais alta para cada produto vinha à frente da turma, pagava e levava consigo a compra. Os alunos gostaram deste exercício, mas quando perguntei se as suas ofertas tinham sido influenciadas pelos respectivos números de segurança social, desprezaram a sugestão de imediato. Nem pensar. De regresso ao meu gabinete, fui analisar os dados. Os números de segurança nacional tinham ou não servido de âncoras? Era notório que sim. Os alunos com números mais altos, que acabavam em 80 a 99, tinham feito ofertas mais altas dos que tinham números com uma terminação mais baixa, de 1 a 20. Ofereceram menos. Por exemplo, os 20% do topo deram em média 56 dólares pelo teclado sem fio. 20% deram baixos licitaram uma média de 16 dólares.
No final, era notório que os alunos cujos números de segurança social se situavam nos 20% do topo colocaram ofertas entre 216 a 346 superiores às dos alunos cujo número terminava aos 20% mais baixos. Veja a tabela na seguinte página. Se os últimos dois números do seu cartão de segurança social forem altos, já sei que estará a pensar: andei de pagar demais a vida toda. Porém, não é verdade. Esses números serviram de âncoras neste caso, porque nós pedimos. Podíamos ter sugerido a temperatura no momento ou o preço dos produtos recomendados pelos fabricantes. Na realidade, qualquer pergunta teria servido de âncora. Isso parece racional? Claro que não, mas é assim que somos, parecidos com os gansos bebês, afinal. Os dados tinham outro aspecto interessante. Apesar da vontade de pagar por esse produto serem arbitrária, não deixava de ser lógico e coerente. Quando analisamos as ofertas dos dois pares de produtos relacionados, os dois vinhos e os dois artigos informáticos, os seus preços relativos eram incrivelmente lógicos. Todos estavam dispostos a pagar mais pelo teclado que pelo rato, ou mais pelo Hermitage de 1996 do que pelo Cortez du Rhône de 1998. Isso significa que uma vez que os participantes estavam dispostos a dar um determinado preço por um produto, sua disposição para pagar mais por outros da mesma categoria era ajuizado relativamente ao primeiro, a âncora, isto é, o que chamamos de coerência arbitrária. Os preços iniciais são grandemente arbitrários e podem ser influenciados pelas reações e perguntas aleatórias, mas depois de estabelecidos na mente, esses preços não moldam apenas o que estamos dispostos a pagar por um produto, como também aquilo que estamos dispostos a pagar por produtos relacionados, o que torna coerentes. Tenho de acrescentar um esclarecimento importante à história que acabei de contar. Na vida somos bombardeados com preços. Temos preços de venda recomendados pelos fabricantes de carros, cortadores de relva e máquinas de café. Temos conversa habitual dos agentes imobiliários sobre os preços locais das casas. Porém, as etiquetas dos preços propriamente ditas servem necessariamente de âncoras. Só o são quando consideramos comprar um produto ou um serviço a um preço determinado. É nesse momento que se estabelece a impressão. A partir daí, sentimos-nos dispostos a aceitar um leque de preços, mas com um puxão de elástico bug. Vamos sempre buscar uma referência à âncora original. Assim, não só a primeira âncora influencia a decisão de compra imediata, como as outras que seguem. Por exemplo, podemos ver uma televisão LCD de alta definição, à venda por $3.000. A etiqueta do preço não é a âncora, mas se decidirmos comprar e pensarmos seriamente nisso, por exemplo, por esse preço, a partir desse momento a decisão torna-se numa âncora para a televisão LCD. É o nosso marco no chão e a partir desse momento quer procuremos outras televisão ou falemos disso num churrasco de jardim, as outras televisão de alta definição passam a ser julgadas relativamente a esse preço. As âncoras influenciam todos os tipos de compra. Uri Simonson, professor de uma universidade da Pensilvânia, a George Lovestein, por exemplo, descobriram que as pessoas que se mudam para uma cidade nova ficam geralmente ancoradas aos preços da cidade anterior. De acordo com o seu estudo, as pessoas que saíram de mercados mais baratos, digamos Lubbock no Texas, para cidades de preços moderados, digamos Pittsburgh, não aumentavam as suas despesas de acordo com o novo mercado. Continuavam a gastar o mesmo e que estavam habituados, mesmo que isso as obrigasse a viver em casas mais pequenas ou menos confortáveis. Do mesmo modo, as pessoas que vinham de cidades mais caras continuavam a gastar o mesmo dinheiro nas suas casas do que anteriormente. Ou seja, quem se muda de Los Angeles para Pittsburgh normalmente não reduz os gastos quando chega em Pensilvânia e gasta a mesma quantia que costuma gastar em Los Angeles. Parece que nos habituamos às particularidades dos mercados imobiliários e não mudamos com facilidade. Na verdade, a única forma de sairmos dessa caixa é alugar uma casa nova, local, durante cerca de um ano para nos ajustarmos ao novo ambiente e podermos realizar uma compra mais alinhada com o novo mercado. Portanto, ancoramos-nos
nos preços iniciais. Mas será que saltamos de um preço âncora para outro, mudando continuamente a nossa disposição para pagar? Ou a primeira âncora que encontramos permanece durante muito tempo e serve muitas decisões? Para responder a essa questão, decidimos fazer uma outra experiência em que tentamos atrair os participantes a mudar de uma âncora para outra. Envolvemos alunos não graduados, outros já formados, e banqueiros de investidores que visitam as instalações da universidade para recrutar novos empregados para suas empresas. Iniciada a experiência, apresentamos-lhes 3 sons diferentes, a seguir cada um. Perguntamos aos participantes se estariam dispostos a pagar uma dada quantia, o que serviu de preço âncora, para ouvir novamente. Um deles era um som agudo de alto de 3.000 Hz, durante 30 segundos, parecido com uma voz estridente a gritar. Outro era um som de largo espectro de 30 segundos, também chamado de barulho branco, como uma televisão sem sinal. O terceiro era uma oscilação de 30 segundos entre sons agudos e graves. Não tenho a certeza de se os banqueiros perceberam exatamente o que estavam a experimentar, mas é possível que os nossos sons irritantes fossem menos maçadores do que as suas conversas sobre investimentos bancários. Resolvemos utilizar sons porque não existia um mercado para sons irritantes, e assim os participantes não podiam usar o preço do mercado para ponderar sobre o seu valor, especificamente porque ninguém gosta desse som. Se usássemos música clássica, alguns teriam gostado mais do que outros. Criei centenas desses sons e escolhi este para serem igualmente irritantes. Colocamos os participantes com auscultadores de frente de monitores de computador no laboratório. Quando a sala ficou em silêncio, o primeiro grupo recebeu a mensagem. Dentro de um momento vai ouvir um tom desagradável nos auscultadores. Queremos saber o quanto desagradável ele é para si. Assim que terminar de ouvir, vamos perguntar-lhe, hipoteticamente, se estaria disposto a repetir a experiência a troco de 10 cêntimos. O segundo grupo recebeu a mesma mensagem, mas com uma oferta de 90 cêntimos. Os preços âncoras fariam alguma diferença? Ligamos o som, e nesse caso, o guincho de 30 segundos de 3.000 Hz, alguns participantes fizeram uma careta e outros rolaram os olhos. Quando o guinchar acabou, colocamos a questão da âncora fraseada como uma hipótese. Se cada um estaria disposto a repetir a experiência pelo respectivo pagamento em dinheiro, 10 cêntimos ao primeiro grupo e 90 cêntimos ao segundo. Depois de responderem à questão da âncora, os participantes escreveram no monitor o preço mais baixo que pediriam para ouvir novamente o som. A decisão era real, pois determinaria se ouviriam novamente e se seriam pagos por isso. Pouco depois de terem introduzido os preços, souberam os resultados. Os que tinham escrito um preço suficientemente baixo ganharam o som, oportunidade desagradável de ouvir outra vez e receberam o dinheiro. Os que ofereceram valores mais altos não ouviram e não foram pagos por essa parte da experiência. Qual o propósito disso tudo? Queríamos descobrir se os primeiros preços que surgiram, 10 e 90 cêntimos, tinham servido de âncora, e tinham mesmo. Aqueles a quem foi colocado a hipótese de receber os 10 cêntimos precisavam de muito menos dinheiro para ouvir o som novamente, em média 33 cêntimos, relativamente aos que receberam a proposta dos 90 cêntimos. Este segundo grupo pedia mais do dobro para repetir a experiência enervante. Está a ver a diferença que faz o preço sugerido? Mas isso foi apenas o começo da exploração. Também queríamos conhecer a influência que a âncora tem em decisões futuras. Suponha que dávamos aos participantes a possibilidade de largar esta âncora e pegar outra. Fariam? Em termos de gansos bebês, seguiriam a sua primeira impressão até o meio do lago e depois a meio caminho. Mudariam de lealdade para uma nova mãe gansa? Em termos de gansos, podemos apostar em como se manteriam fiéis à mãe original. E com os humanos? As duas seguintes etapas da experiência pretenderam elucidar essa questão. Na segunda etapa da experiência, pegamos em participantes dos grupos dos 10 e dos 90 cêntimos e demos-lhe um tratamento de 30 segundos com um som branco e sussurrante, hipoteticamente. Ouvira isso novamente por 50 cêntimos? Perguntamos-lhes. No final, e eles pressionavam sim ou não no computador. Muito bem, quanto precisaria que lhe pagássemos para ouvir? Perguntamos.
clicaram no seu preço mais baixo, o computador fez o seu trabalho. Dependendo das ofertas, certos participantes ouviram o som novamente, recebendo seu dinheiro, e outros não. Quando comparávamos os preços, o grupo dos 10 cêntimos tinha feito ofertas muito inferiores aos de 90 cêntimos. Isso significa que, apesar dos dois grupos terem sido igualmente expostos à sugestão dos 50 cêntimos como âncora principal, hipoteticamente, ouviria este som outra vez por 50 cêntimos? Predominou a primeira âncora nessa categoria de sons irritantes, 10 cêntimos para uns e 90 para outros. Por quê? Talvez os participantes do grupo dos 10 cêntimos tenham dito a si próprios qualquer coisa do gênero: bem, já ouvi esse som irritante por menos dinheiro, e este som não é muito diferente. Se disse uma quantia mais baixa para o som anterior, acho que aguento este pelo mesmo preço. Os que estavam no grupo de 90 cêntimos usaram o mesmo tipo de lógica, mas como o ponto de partida era diferente, o final também foi. Pensaram: bem, já ouvi um som irritante por esse preço alto. Este não é muito diferente. Acho que posso aguentar pelo mesmo preço. Manteve-se o efeito de primeira âncora, o que sugere que as âncoras têm um efeito duradouro nos preços atuais, bem como nos futuros. Esta experiência teve um passo. Dessa vez, os participantes ouviram um som que oscilava entre os graves e os agudos durante 30 segundos. Perguntamos ao grupo de 10 cêntimos, hipoteticamente, ouviria este som outra vez por 90 cêntimos? E o grupo dos 90 cêntimos ouviria novamente esse som por 90 cêntimos? Tendo lançado as nossas âncoras, iríamos ver qual delas a local ou a primeira exercia maior influência. Mais uma vez, os participantes responderam sim ou não. Depois pedimos-lhes que suas ofertas reais, quando precisariam ouvir este som outra vez. Neste ponto, já possuímos uma história com 3 âncoras. A primeira que encontraram na experiência, 10 ou 90 cêntimos, a segunda com 50 cêntimos e a última, 90 ou 10 cêntimos. Qual deles teria maior influência no preço que exigiram para ouvir novamente o som? Mais uma vez, as mentes dos nossos participantes pareceram dizer: se ouvir a primeira som por X cêntimos e também ouvir segundo por X cêntimos, então certamente que também posso ouvir este por X cêntimos. Foi o que fizeram. O que tinham adaptado a primeira âncora dos 10 cêntimos aceitaram preços baixos, mesmo depois de serem sugeridos os 90 cêntimos como âncora. Por outro lado, os que primeiro tinham recebido a âncora dos 90 cêntimos continuaram a pedir preços altos, independente das âncoras seguintes. O que provamos com isto? Que as nossas primeiras decisões ressoam durante uma longa cadeia de decisões. As primeiras impressões são importantes, quer se trate de nos lembrarmos que o nosso primeiro leitor de DVD custou muito mais do que os modernos de hoje, percebendo assim que os preços atuais são um roubo. Como lembrar que a gasolina já custou 80 cêntimos por litro, que torna dolorosa todas as idas à bomba? Em todos os casos, as âncoras aleatórias e as não tanto aleatórias assim que encontramos pela vida e nos influenciaram mantém-se durante muito tempo depois das decisões iniciais tomadas. Agora que já sabemos que nos comportamos como os gansos, é importante compreender o processo que transforma a nossa primeira decisões em hábitos de longo prazo. Considere o seguinte exemplo. Vai passar por um restaurante e vê 2 pessoas à espera de entrar. Pensa que este restaurante deve ser bom, já que tem gente à espera, e coloca-se na fila também. Passa outra pessoa que vê 3 pessoas na fila e pensa: este restaurante deve ser fantástico, pelo que se junta à fila. Acontece o mesmo com outras pessoas. Chamo-lhes comportamento de rebanho. Ocorre quando assumimos que uma coisa boa ou má está na base do comportamento das outras pessoas e as imitamos. Também existe outro tipo de comportamento de rebanho, a que chamamos de autorrebanho, que ocorre quando pensamos que o nosso próprio comportamento se baseia numa coisa boa ou má, essencialmente depois de sermos nós a primeira pessoa da fila naquele restaurante. Começamos a fazer fila atrás de nós, mesmo em experiências subsequentes. Como que é isso? Deixe-me explicar. Recordo a primeira vez que conheci um Starbucks.
Há muitos anos assumo que quase toda a gente já passou por isso, uma vez que há Starbucks em cada esquina da América. Numa determinada tarde, com imensas voltas para dar, sente-se sonolento e bem precisado de uma bebida energética. Vê uma amostra dos Starbucks e entra. Os preços do café são um choque, pois há anos que anda a beber o café coado do Dunkin' Donuts, mas agora que entrou e sentiu curiosidade em experimentar um café a este preço, surpreende-se a si mesmo comprando um café pequeno, gozando o seu paladar e o efeito que provoca e sai. Na semana seguinte, torne a passar por um Starbucks. Deverá entrar? O processo decisório ideal deveria ter em conta a qualidade do café. Os Starbucks versus Dunkin' Donuts. Os preços dos dois sítios e, claro, está o preço ou o valor de andar mais nos quarteirões para chegar ao Dunkin' Donuts. E é uma computação complexa e você prefere a abordagem mais simples, do tipo, já fui aos Starbucks e gostei do café e, portanto, esta é uma boa decisão. Assim entra e bebe mais um café pequeno. Ao fazê-lo, transformou-se na segunda pessoa da fila atrás de si próprio. Uns dias mais tarde, passa outra vez por um Starbucks e dessa vez lembra-se vividamente das decisões anteriores e foi lá. Agora, a terceira pessoa da fila, sempre atrás de si próprio. Nas semanas seguintes, torna a entrar várias vezes e sente cada vez mais que está a agir de acordo com as suas preferências. Beber café no Starbucks tornou-se num hábito. Mas a história não termina aqui. Já se habituou a pagar mais pelo café. Ligou-se um novo padrão de consumo, pelo que possam a ser mais fáceis outras mudanças. Talvez passe da chavena pequena de $2,20 para a média de $13,50 ou para a 20 de $4,15. Mesmo que nem saiba como foi parar a essa gama de preços, parece lógico passar a um café maior e mais caro, tal como experimentar outras ofertas da Starbucks, como o café americano, o café misto, ou um macchiato ou frappuccino. Se pensar um pouco nisto, não é muito claro se deve ou não gastar tanto dinheiro em café no Starbucks, em vez do mais barato no Dunkin' Donuts, ou até no café gratuito no escritório, mas agora já pensa nesses termos. Como já tomou a mesma decisão várias vezes, assume que é assim que quer gastar o seu dinheiro. Tornou-se no rebanho de si próprio, alinhou-se com a sua experiência inicial no Starbucks e agora faz parte da multidão. Contudo, essa história tem algo de estranho. Se as âncoras se baseiam em decisões iniciais, como é que a Starbucks se tornou em primeiro lugar? Ou seja, se estávamos já ancorados aos preços dos Dunkin' Donuts, como é que mudamos para os Starbucks? Essa parte é o que é muito interessante. Quando Howard Schultz criou o Starbucks, era um empresário intuitivo como Salvador Açael. Trabalhava afincadamente para distinguir os Starbucks dos outros cafés. Não só no preço, como também pelo ambiente. Resolveu desenhá-lo desde o princípio como uma cafeteria continental. Nas primeiras lojas sentia-se o aroma flagrante do café torrado, bem melhor do que o Dunkin' Donuts. Vendiam moagens francesas sofisticadas e as vitrines continham produtos apetecíveis, como croissants de amêndoa e biscoitos e pastéis com framboesas, enquanto Dunkin' Donuts vendia o café pequeno, médio e grande. O Starbucks oferecia um curto, o alto, o grande, o venti, além de bebidas com nomes sonantes como café americano, coffee misto, macchiato, frappuccino, por outras palavras, faziam tudo proporcionar uma experiência diferente. Tão diferente que nem usamos o preço do Dunkin' Donuts como âncora e nos mantivemos abertos a aceitar uma nova. Em grande parte foi assim que a Starbucks teve tanto sucesso. Jorge Drazen e eu ficamos tão entusiasmados com as experiências do livre-arbítrio coerente que decidimos esticar um pouco mais a ideia. Desta vez quisemos testar uma variante diferente. Lembra-se do famoso episódio Nas Aventuras de Tom Sawyer, em que Tom transformou a pintura da vedação da tia Polly num exercício de manipulação dos amigos? Como certamente se lembra, Tom aplicou a tinta com animação, fingindo gostar
do que estava a fazer. Chamas isto de trabalho? Disse aos amigos. Um rapaz tem a oportunidade de pintar uma vedação todos os dias? Armados com esta nova informação, os seus amigos descobriram as alegrias de pintar uma vedação. Não demorou muito até que lhes pagarem pelo privilégio e desempenharem a tarefa com verdadeiro prazer. Foi um resultado verdadeiramente espetacular. Da nossa perspectiva, Tom transformou uma experiência negativa numa positiva, transformando uma situação que exigia uma compensação numa em que as pessoas, os seus amigos, se dispuseram a pagar para se divertir. Conseguiríamos fazer o mesmo? Resolvemos experimentar. Um dia, para a surpresa dos nossos alunos, comecei uma aula de psicologia de gestão com uma seleção de poesia. Um dia, para a surpresa dos meus alunos, comecei uma aula de psicologia da gestão com uma seleção de poesia. Sejas tu quem fores, que agora me segura a mão. Se uma coisa falta, tudo é inútil. Aviso-te lealmente antes que quiseres. Sejas tu quem fores, que agora me segure a mão. Sejas tu quem fores, que agora me seguras a mão. Se uma coisa falta, tudo é inútil. Aviso-te lealmente antes que queiras mais de mim. Não sou o que suponhas, mas muito diferente. Quem é aquele que há de seguir? Quem se inscrevera como candidato aos meus afetos? O caminho é suspeito, o resultado é incerto, talvez destrutivo. Terias que renunciar a tudo o resto. Gostaria de ser o teu único e exclusivo modelo. A tua iniciação seria longa e esgotante. Toda a passada história da tua vida, em conformidade com as vidas que rodeiam, teriam de ser abandonada. Por isso, liberta-me agora. Não te preocupes mais. Tire a mão do meu ombro, deixe-me e segue teu caminho. Fechei o livro e disse aos meus alunos que iria ler 3 excertos das Folhas de Erva nessa sexta-feira à noite, em um curto, um médio e um outro longo. Devido ao espaço limitante, decidi proceder a um leilão para determinar quem poderia assistir. Eu distribuí folhas para escreverem as respectivas ofertas, mas antes coloquei-lhes uma pergunta. Pedi que a metade escrevesse. Hipoteticamente, estariam dispostos a pagar $10 por uma declamação de 10 minutos de poesia? Perguntei à outra metade se hipoteticamente estariam dispostos a ouvir-me recitar poesia se eu lhe pagasse $10. Obviamente, isso serviu de âncora. Depois pedi aos alunos que licitassem por um lugar para a ocasião. Acha que a âncora inicial influenciou as ofertas seguintes? Antes de lhe contar, considere 2 coisas. Primeiro, o meu talento declamador não é dos melhores, portanto, pedir a alguém $10 para me ouvir é capaz de ser um tanto exagerado. Em segundo lugar, mesmo tendo perguntado aos estudantes se me pagariam pelo privilégio de assistir à declamação, eles não precisavam de oferecer nada, podiam ter invertido a situação e pedir-me a mim que lhe pagassem a eles. E agora, os resultados. Tambores, por favor. Os que responderam à pergunta hipotética de me pagarem a mim estavam mesmo dispostos a pagar pelo privilégio. Em média, ofereceram cerca de $1 pela leitura curta, 2 pela média e 3 pela mais longa. Afinal de contas, se calhar podia ganhar a vida fora da universidade. Mas então, e os que estavam ancorados ao pensamento de receberem dinheiro, em vez de darem a mim, como pode esperar, quiseram ser pagos em média de $1,30 para ouvir um enxerto curto, $2,70, um médio, $4,80 para aguentar a declamação mais longa. Tal como Tom Sawyer, consegui ter uma experiência ambígua. Se me ouvisse recitar poesia, iria entender como ela é mesmo ambígua e transformá-la arbitrariamente numa experiência agradável ou dolorosa. Nenhum dos alunos sabia se valia a pena pagar pela qualidade da minha declamação ou se valia a pena ser compensado para ouvir. Não sabiam se a experiência era agradável ou dolorosa, mas depois de formada a primeira impressão do que me iriam pagar eu a eles, as cartas estavam na mesma e a âncora lançada. Além disso, depois de tomada a primeira decisão, as outras seguiram-se
no que pareceu uma forma coerente e lógica. Os alunos não sabiam se ouviriam-me a recitar a poesia era boa ou má experiência, mas, fosse qual fosse sua primeira decisão, usaram-na como base das suas decisões subsequentes e ofereceram um padrão coerente da reação às 3 leituras de poesia. Claro que Mark Twain chegou às mesmas conclusões. Se Tom fosse um filósofo grandioso e sábio, como o escritor deste livro, já teria compreendido que o trabalho consiste em qualquer coisa que o corpo é obrigado a fazer e que o lazer é tudo que o corpo não é obrigado a fazer. Mark Twain também observou que existem senhores ricos em Inglaterra que conduzem carruagens de passageiros de 4 cavalos durante o verão, numa linha diária de 30 ou 40 km por dia, porque esse privilégio lhe custa uma quantia considerável, mas se alguém lhes quisesse pagar pelo serviço, a tarefa passaria a ser e eles renunciariam a fazê-la. Onde nos levam esses pensamentos? Para já ilustram as várias escolhas que fazemos, as triviais e as profundas, em que as âncoras desempenham um papel importante. Decidimos se comemos ou não um Big Mac, se fumamos, passamos semáforos vermelhos, férias nas Patagônias, escutamos Tchaikovsky, assistimos às conferências médicas, casamos, temos filhos, vivemos nos subúrbios, votamos nos republicanos, etc. Segundo a teoria econômica, baseamos essas decisões nos nossos valores fundamentais, o que gostamos e não gostamos. Mas quais são as lições principais dessas experiências sobre a vida em geral? Será que as vidas que tão cuidadosamente arquitetamos são principalmente um produto da coerência arbitrária? Será que tomamos decisões arbitrárias em algum ponto do passado, como os gansos bebês que adaptaram os lones como progenitor, e a partir de então construímos as nossas vidas nessa base, assumindo que as decisões iniciais foram sensatas? Será assim que escolhemos as nossas carreiras, os cônjuges, a roupa que vestimos e o corte de cabelo? Começaram por ser decisões inteligentes ou foram primeiras impressões aleatórias que se desencontrolaram? Descartes disse: Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Mas se não formos mais do que a soma de comportamentos iniciais, ingênuos e aleatórios, como é? Essas questões podem ser difíceis de resolver, mas em termos das nossas vidas pessoais, podemos melhorar ativamente os comportamentos irracionais. Podemos começar ganhando consciência das nossas vulnerabilidades. Suponha que quer comprar a última palavra em telemóveis, como 3 megapixels, a câmera digital com zoom X8 ou mesmo um café gourmet de $4. Pode começar por questionar esse hábito. Como foi que começou? A seguir, pergunte a si mesmo que prazer isso lhes traz? É tanto quanto pensavam? Consegue reduzir ligeiramente o hábito a gastar dinheiro que sobra em outra coisa qualquer? Na verdade, faz tantas coisas que se devia treinar e questionar os comportamentos repetidos. No caso do telemóvel, poderá ficar um passo atrás, contentar-se com uma despesa menor e aproveitar o dinheiro noutra coisa qualquer. Quanto ao café, em vez de perguntar que mistura vai beber hoje, pergunte a si mesmo se vale sequer a pena beber essa chavana habitual de café caro. Também devemos prestar atenção à primeira decisão que tomamos, no qual vai ser a longa da cadeia de decisões sobre vestuário, comida e etc. Quando tomamos uma decisão dessas, parece-nos uma coisa simples e sem grandes consequências, mas na verdade, o poder da primeira decisão pode ser um efeito tão duradouro que impregna as decisões futuras durante muitos anos. Assim, a primeira decisão é crucial e devemos prestar maior atenção. Sócrates disse que uma vida não examinada não merece ser vivida. Talvez seja tempo de inventariar as impressões e as âncoras das nossas vidas, mesmo que antes que tenham parecido totalmente razoáveis. Será que ainda o são? Quando reconsideramos as escolhas antigas, abrimos-nos às novas decisões e oportunidades. Isto parece lógico. No entanto, toda essa conversa sobre âncoras e gansos bebês tem implicações que vão além das preferências dos consumidores. A economia tradicional assume que os preços dos produtos do mercado são determinados pelo equilíbrio de duas forças, a produção e a um dado preço-oferta,
e os desejos dos indivíduos com o poder da compra e um dado preço-procura. O valor em que convergem essas duas forças determina o preço do mercado. É uma ideia elegante, mas assenta essencialmente na suposição de que ambas as forças são independentes e que juntas produzem um preço de mercado. Os resultados de todas as experiências representadas nesse capítulo é a própria ideia básica da coerência arbitrária desafia essas suposições. Primeiro, de acordo com o enquadramento econômico convencional, a vontade dos consumidores é pagar é um dos dois fatores que determinam os preços de mercado. Constitui a procura. Como demonstra as nossas experiências, o valor que as pessoas estão dispostas a pagar é facilmente manipulável, e isso significa que, na realidade, os consumidores nem sempre dominam as suas preferências e os preços que estão dispostos a pagar por diferentes produtos e experiências. Em segundo lugar, enquanto esse enquadramento econômico assume as forças da procura e da oferta são independentes, o tipo de manipulação das âncoras que aqui demonstramos sugerem de fato, elas são dependentes. No mundo real, as âncoras vêm dos preços da venda recomendados pelos fabricantes, dos preços publicitados, das promoções, das apresentações dos produtos, etc. Ou seja, as variáveis estão em todo lado da oferta. Assim, parece que, em vez de ser a vontade de pagar dos consumidores a influenciar os preços de mercado, essa causalidade é algo invertida e são próprios preços de mercado que influenciam a disposição dos consumidores de pagar pelos produtos. Isso significa que a procura não é, de fato, uma força completamente separada da oferta. A história não acaba aqui. Na conjuntura da coerência arbitrária, as relações que observamos no mercado entre a oferta e a procura, por exemplo, comprando mais iogurtes quando estão em promoção, não se baseiam em preferências, mas na memória. Vou explicar esta ideia. Pense no leite e no vinho que consome atualmente e imagine que amanhã vão ser lançados dois impostos novos sobre esses produtos. Um reduz o preço do vinho em 50% e o outro aumenta o do leite em 100%. O que acha que vai acontecer? As mudanças de preços vão afetar seguramente o consumo e muita gente vai andar com um ar mais alegre e com menos cálcio no organismo. Mas imagine o que aconteceria se as alterações de preço fossem acompanhadas por uma amnésia induzida dos preços anteriores dos dois produtos e você não se lembrasse do que costumava pagar por eles? Desconfio que as alterações de preços teriam um efeito enorme na procura. Se as pessoas se lembrassem dos anteriores e notassem os aumentos, mas também desconfio que, sem a memória dos preços passados, essas alterações teriam se tanto um efeito trivial na procura. Se as pessoas não tivessem memória dos preços passados, o consumo do leite e do vinho manteriam-se praticamente igual, como se os preços não tivessem mudado. Por outras palavras, a sensibilidade que revelamos às alterações de preços podem ser dividida em grande parte à memória do que pagamos antes e ao desejo de coerência com as decisões passadas. Não é um reflexo das nossas verdadeiras preferências ou do nosso nível de procura. Aplica-se o mesmo princípio se o governo decide impor impostos que duplicasse o preço da gasolina. A procura econômica convencional diz que isso reduziria a procura. Mas será? Certamente as pessoas começariam por comparar os preços com as respectivas âncoras, sentiriam chocadas pelos novos preços e talvez diminuíssem o consumo de gasolina ou comprassem um carro híbrido. Mas ao longo prazo, depois de ajustarmos aos novos preços, as novas âncoras, tal como nos ajustamos aos preços de tênis da Nike, da água engarrafada e de tudo o resto, o consumo de gasolina, os novos preços pode de fato aproximar-se dos valores anteriores ao imposto. Tal como no caso do Starbucks, este processo de reajustamento acelera quando as alterações é acompanhada de outras mudanças, como um novo tipo de combustível, como o etanol baseado em milho. Não estou sugerindo que a duplicação de preço da gasolina não tivesse efeito no consumo, mas acredito que ao longo prazo teria uma influência na procura muito menor do que se poderia supor pelas reações do mercado aos aumentos dos preços. Outra implicação da coerência arbitrária são os apregoados benefícios do mercado do comércio livre. A ideia básica do mercado livre é que se eu tiver uma coisa que você valoriza mais do que eu, digamos um sofá, o comércio desse objeto vai beneficiar-nos
aos dois, o que significa que o benefício mútuo da troca assenta na suposição de que todos os intervenientes do mercado conhecem o valor do que possuem e de todas as coisas que tentam transicionar. Porém, uma vez que nossas escolhas são frequentemente ofertadas por âncoras aleatórias e iniciais, como constatamos pelas nossas experiências, as escolhas e as transações que fazemos não são necessariamente um reflexo exato do prazer ou da utilidade real que tiramos esses produtos. Por outras palavras, em diversos casos tomamos decisões no mercado que podem não refletir o prazer que obtemos de diferentes itens. Se não pudermos avaliar corretamente esses valores de prazer, em vez disso seguiríamos âncoras arbitrárias. Deixe de ser óbvio que a oportunidade de transação nos deixa em melhor situação. Por exemplo, devido a algumas âncoras iniciais infelizes, podemos erroneamente trocar uma coisa que nos dá verdadeiro prazer, mas que lamentavelmente teve uma âncora inicial muito baixa. Por outro lado, nós dá menos prazer, mas que teve uma âncora alta devido à condição aleatória. Se são as âncoras e as suas respectivas memórias que determinam o nosso comportamento e não as preferências, por que é que encaramos o comércio como algo essencial, maximização da felicidade e utilidade pessoal? Onde é que isso tudo nos conduz? Se não podemos contar com as forças da oferta e da procura para otimizar os preços do mercado, nem com o mecanismo do mercado livre para otimizar a nossa utilidade, talvez fosse bom procurá-la no outro sítio. É o caso específico dos serviços essenciais da sociedade, como a saúde, medicina, água, eletricidade, educação e outros recursos importantes. Se aceitarmos a premissa de que as forças do mercado nem sempre regulam da melhor forma, juntamos-nos aos que acreditam que o governo, esperamos que razoável e sensato, deva desempenhar um papel maior na regulação de certas atividades do mercado, mesmo que isso possa limitar a livre iniciativa. Certamente, um mercado livre baseado na oferta, na procura e sem fricção seria o ideal se fôssemos verdadeiramente racionais, mas, sendo irracionais, as políticas vigentes deviam tomar esse fato em consideração.